Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do mangá O Gourmet Solitário, publicação da editora Devir, material do selo Tsuru. Obra desenhada por Jiro Taniguchi e os roteiros ficam por conta de Masayuki Kuzumi. Publicação que tem um acabamento gráfico bem bacana, o formato ele é maior do que o tradicional que a gente encontra nas bancas, seguindo o padrão, das publicações do selo Tsuru da editora Devir. Material que vem com sobrecapa, eu vou tirar aqui para vocês, olha só. Esta aqui é a sobrecapa da edição. Aí nós temos aqui a capa, a contracapa, a lombada. Tem gente que prefere sem a sobrecapa, Eu prefiro com a sobrecapa, acho que fica mais bonito. Material que conta com capa cartonada, papel de qualidade, cerca de 200 páginas em preto e branco, ao preço de R$ 45,00. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. O Jiro Taniguchi é um cara muito famoso, não só lá no Japão, mas também na Europa, principalmente ali na França. Mais recentemente ele começou a ganhar publicações aqui no Brasil, como Guardiões do Louvre, O Homem que Passeia, que também saiu pela editora Devir, e agora nós temos O Gourmet Solitário. Bom, esse é um material que segue o mesmo padrão do Homem que Passeia, trazendo toda uma carga contemplativa e até mesmo reflexiva por parte do leitor. Durante esse ano aí de pandemia, a gente passou a valorizar um pouco mais aquelas pequenas coisas, seja o fato até de você ir no mercado, você se reunir com os amigos, jogar aquela bola, ir na academia, bater papo com um conhecido na rua. Essas pequenas coisas da vida começaram a fazer falta para boa parte da população, Você tinha aquela memória de tomar uma cervejinha, simplesmente passear pelo parque, sair um pouquinho, sabe? Aquela coisa mais descompromissada. Então é esse tipo de quadrinho que você vai encontrar aqui e talvez hoje ele até agrade o maior número de pessoas, exatamente por conta do que a gente passou no ano de 2020 e vem passando também nesse ano de 2021, que é valorizar as pequenas coisas, aqueles atos mais banais, as coisas do cotidiano. Eu, por exemplo, durante esse período de pandemia, eu realmente fiquei muito isolado. Eu, minha esposa, minha mãe, a minha sogra, a gente sempre se reunia, mas num clubinho fechado, nada de amigos, nada de outros parentes. E a gente ficou durante mais de um ano só nesse sistema. E aí, eu que já gostava de fazer muito churrasco, sempre fui um apreciador de churrasco, de cervejas, comecei, vamos dizer assim, a me especializar, acompanhando canais aí de churrasco do YouTube, como o Bolinha, o Netão, entre outros. Eu comecei a aprender a fazer outros tipos de carne, conforme esse vídeo que você vai ver agora. Vamos ver se ficou pururuca. Vamos tirar aqui. Aí a gente põe aqui, ó, na roupa, Gabriel. Chegou a quebrar, ó. Põe Casquinha. aqui, ó, mamãe vai botar aqui, ó. Vamos ver se vai fazer crack. Ai, olha que bonito. Crack tá fazendo. Delicioso. Garanto pra vocês que ficou bom. Eu não precisei jogar óleo pra fazer a pururuca. Foi tudo ali, ó, no fogo, na brasa. Então, galera, eu realmente peguei muito gosto pela coisa e agora a minha vontade é fazer um churrasco para os amigos, obviamente, quando passar toda essa pandemia, ou pelo menos a gente tiver vacinado e mais seguro. Aí a gente vai se reunir, tomar aquela cervejinha e tal. Bom, esse é um material que provavelmente não vai agradar todo tipo de leitor. Muita gente gosta de algo com mais ação, outros que tem uma trama mais complexa. Aqui, galera, é basicamente o cotidiano do protagonista da história, que nós vamos chamar de Gourmet Solitário, que após sair do trabalho, não importa se é 3 horas da tarde, se é meio-dia, 4 horas,
ele acaba se aventurando ali em restaurantes próximos da onde ele está. Ele é um cara que aparentemente tem uma boa condição financeira, e ele vai passando pelos mais diversos restaurantes, bares, até mesmo bistrôs, bares e restaurantes que a princípio ele próprio não daria nada. Então você vai acompanhar ele analisando, né, não só as comidas que ele pede, mas toda a ambientação do local, o comportamento das pessoas. Ele é muito observador. Ele repara que várias pessoas estão pedindo o mesmo prato e aí ele também vai na onda e fica ali degustando, passando as impressões para o leitor, né, do que ele está sentindo naquele momento. E isso é do início ao final da publicação. De certa forma, acaba se tornando um pouco repetitivo, ainda que os ambientes e os pratos sejam diferentes, você acaba vendo que é um pouco mais do mesmo. Inclusive, esse mangá, ele me lembrou uma publicação que saiu pela editora Conrad, chamado de Na Prisão. E esse, especificamente, eu não gostei. Nós temos um mangaka que acabou sendo preso, né? Se não me engano, foi um crime tributário que ele cometeu lá no Japão. E aí ele conta a rotina dele dentro da prisão. E meus amigos, os japoneses, eles já são metódicos, todos regrados. Então você imagina que o dia a dia desse preso é basicamente a mesma coisa. E ele fica narrando o que ele tomou de café da manhã, tudo bem especificado, aí no almoço, aí na janta, e acaba sendo uma porra de uma encheção de saco. Já aqui, como diferencial, nós temos aquele charme da arte do Jiro Taniguchi, que consegue representar muito bem o cotidiano, uma coisa meio como o Will Eisner, né? Mas ali num tom mais contemplativo. Além disso, também os roteiros do Kuzumi, ele também é um pouco mais leve, deixa o leitor mais à vontade, como você tivesse realmente acompanhando esse gourmet solitário. Eu lembro que quando eu viajava, isso obviamente antes da pandemia, eu gostava de apreciar a comida local. Não era só chegar nos melhores restaurantes da cidade, mas é aquela coisa mais corriqueira do dia a dia da população que ali vive. Então, uma das viagens que a gente fez, eu fui para a cidade do México, né? Foi, na verdade, uma ponte que a gente fez, só que eu acabei ficando 2 ou 3 dias lá. E a gente foi visitar alguns museus e tal, eu e minha esposa, e eu cheguei numa barraquinha, como fosse uma barraquinha de cachorrão. Aí eu pedi aquele sanduichão tradicional da cidade. O problema, e eu não sei o que me deu na hora, eu falava, eu não quero abacate. Porra, meu amigo, eu tô falando português com um cara que fala espanhol, e era só eu falar que eu não queria com guacamole, ele entenderia, só que eu falava abacate, o cara não entendeu porra nenhuma. E aí veio aquele sanduichão cheio de abacate, e eu lá tirando com o dedo, cara. Lá eles costumam colocar abacate em boa parte da comida. A minha esposa morria dando risada, e eu até hoje porra, por que eu não falei guacamole, cara? É umas coisas da vida aí. Mas enfim, de qualquer forma, mesmo eu não sendo um apreciador da gastronomia japonesa, ainda que faça imenso sucesso aqui no Brasil, muita gente gosta das comidas frias, né? Aquelas cruas, e galera, não é comigo. O prato tem que ser quente, até como um yakisoba ou qualquer coisa nesse sentido, mas pegar aquelas coisas cruas, não vai, galera, não vai mesmo. E olha que eu gosto de carne mal passada, mas enfim, são coisas da vida. Então, ainda que eu não conheça o sabor dos pratos que são mostrados na publicação, apesar de conhecer alguns ingredientes, obviamente, como o arroz, a salsicha, o ovo, enfim, você fica ali imaginando, né, qual é a sensação que ele está sentindo ao degustar, né, esses determinados pratos. Eu particularmente cheguei a sentir até mesmo fome lendo esse mangá. Eu imagino se fosse com comidas que eu realmente conhecesse. Eu acho que até me agradaria muito mais. De qualquer forma, nós temos aqui, galera, uma publicação que, como eu disse, talvez não seja exatamente para todo tipo de leitor, mas ele funciona assim ao que se propõe. Apesar de eu ter ressalvas em relação à repetição ao longo da publicação, eu dou a nota
8,5 para o gourmet solitário. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!